Então, estamos nós aqui de novo? Vamos seguir o nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Nós vimos anteriormente esse começo de história da igreja e o final dos evangelhos, e existe aí uma conjugação. Até eu não mencionei para você, mas nós lemos lá em Coríntios que nesse período também o Senhor Jesus apareceu a 500 discípulos de uma só vez. E esse começo de história, ele é muito peculiar porque acontecem algumas coisas que não voltam a acontecer. É uma transição. Então nós estamos saindo do período do Evangelho, do período de Jesus na Terra, entrando no período de Jesus no céu reinando, e o Espírito Santo, então, amplamente derramado entre o povo de Deus. Só para você saber, lá no Antigo Testamento o Espírito Santo já estava atuando, mas pontualmente. E aí então, nesse momento, nós vamos lá para o capítulo 1, verso 12, para ver a continuidade da nossa história. Olá, seja bem-vindo. Como você já sabe, aqui nós estamos estudando a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo. Atos dos Apóstolos, o segundo livro de Lucas. O primeiro é o Evangelho. E nós vamos agora para o verso 12. Só um breve comentário. Se você não viu lá no primeiro livro de Lucas, no primeiro capítulo de Lucas, eu comento brevemente sobre o Teófilo. No vídeo anterior eu não comentei, porque já estava lá, então você aproveita e pega lá o primeiro vídeo. Tem playlist aqui no canal e você procura aqui ou procura no YouTube, por exemplo, você bota lá, estudamos a Bíblia, Lucas 1, e aí você vai encontrar lá. Tem um pouquinho mais de explicação sobre Teófilo. Então, Jesus ressuscitou, subiu aos céus, eles ficaram olhando e apareceram dois anjos e falaram, ele vai voltar do mesmo jeito que subiu. Estão aqui olhando o quê? Então, verso 12, eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras. Lembra que eu falei para você? Tem uma profecia do Antigo Testamento dizendo que o Messias, quando viesse do céu, colocaria seus pés sobre o monte das Oliveiras. E de onde é que ele partiu para o céu? Monte das Oliveiras. Ele fica perto da cidade, coisa ali de 1 quilômetro. Eu estou aqui usando a minha tradução, Nova Versão Internacional, uma tradução excelente. E ela traz já medidas de direção, de tempo, de distância, de espaço, no nosso jeito de entender. Se você usa uma outra versão, como a versão clássica do Almeida, talvez esteja ali a jornada de um sábado, algo assim. Mas eu sugiro fortemente uma tradução contemporânea que facilita muito. E eu sempre comento quando falo de NVI. Tem um pessoal muito mal informado aí, falando mal de NVI, falando uma série de bobeiras. Se você pensar isso, confira. Pegue tudo o que te falaram que está errado com a NVI, vá na internet, pegue uma versão online da NVI e confira. Você vai descobrir que está tudo errado. Porque eles confundiram a NIV americana com a NVI brasileira. A NIV tem alguns problemas, sim. A NVI brasileira não. É outra comissão de tradução. Mas vamos lá. Quando chegaram, os discípulos, os apóstolos, voltaram do Monte das Oliveiras para Jerusalém. Eles subiram ao aposento onde eles estavam hospedados. E quem eram eles? Eles eram Pedro. Pedro sempre aparece no começo das listas. Isso nós já vimos lá nos evangelhos, a importância de Pedro e o chamado especial de Jesus para ele. Quando a coisa estava ali feia para Pedro, ele estava cabisbaixo, tinha traído Jesus, Jesus foi então morto, e Pedro estava longe, dizia que não conhecia. O Senhor ressuscitou e foi conversar com Pedro e ele falou para o Pedro fazer o quê? Cuidar dos outros. O Pedro estava na pior. Era aquele que negou Jesus, negou em voz. Todos negaram, todos fugiram, mas Pedro falou isso em voz alta. O que o Senhor fala para ele? Pedro, consola teus irmãos. Pedro, cuida deles. Pedro era um homem de confiança de Jesus, sem dúvida. Então, eles eram Pedro, João, e João é o João do Evangelho de João. Tiago, irmão de João, Tiago e João eram os filhos de Zebedeu, também chamado de Boanerges por Jesus, que eram os filhos do trovão. Que é uma característica um pouco impetuosa. Em certa ocasião quiseram dar ordens para que descesse fogo do céu e matasse todo mundo em Samaria. Coisa pouca. Mas claro, se converteram, Isso ficou para o passado. E também estavam lá André, André era o irmão de Pedro. E que mais? Filipe, Tomé, Bartolomeu, que é o nosso Bartalmai, no idioma original, filho de Talmai. Mateus, que é o mesmo Levi. Tiago, filho de Alfeu, que é o outro Tiago,
Simão o Zelote. Isso aqui é curioso, né? Os zelotes, eles eram inimigos mortais dos romanos e dos associados dos romanos. Chegaram a ter assassinatos. E aqui tem um zelote, parceiro de um ex-publicano, cobrador de impostos para Roma, que é Mateus. Sob a mão de Jesus, tudo muda, é vida nova. E também Judas, que era filho de Tiago, para diferenciar esse Judas aqui do Judas Iscariote. Esse Judas aqui, ele é o Judas Tadeu. É o mesmo Tadeu que aparece em outras listas, porque era muito comum os dois nomes, né? Eu lhe falei, Mateus era Levi, Pedro é Simão, né? Simão Pedro, e aí tinha um outro Simão Zelote. Enfim, uma série de nomes diferentes, e às vezes aparece um nome, às vezes aparece o outro nome. É como aquela pessoa que se chama por dois nomes e a família em casa costuma chamar pelo segundo nome, e todo mundo na rua chama pelo primeiro. É uma pessoa só. E todos eles se reuniam sempre em oração. Então eles resolveram aguardar na cidade, já tinham passado 40 dias, quando o Senhor ressuscitou, e eles aguardavam, mas em oração. Não era só ficar parado. Eles estavam ali aguardando a vinda do Espírito. Fazer o que nesse tempo? Não é para sair, não é para pregar, não é para fazer nada a não ser esperar. O que se faz então? Se ora, se conversa com Deus. E a oração é uma coisa muito curiosa, porque tem gente que pensa que oração é aquela espécie de queda de braço, né? Você vai orar até torcer Deus. E a oração que está na Bíblia é diferente, porque ela é uma queda de braço com o nosso ego, com a nossa carnalidade. Então eu vou orar até que Deus me torça. Eu vou orar até que Ele me transforme. E esse é o processo de oração. Porque, pense comigo, por que você iria conversar com Deus para dizer coisas e pedir coisas que Ele já sabe? Ele não quer saber, Ele quer conversa. Ele quer você na presença dEle. Ele me quer na presença dEle. Por quê? Quando a gente gasta tempo na presença dEle, quando a gente investe esse tempo, Ele responde. Ele conversa com a gente e no nosso coração Ele nos transforma. Então eles estavam lá fazendo isso, orando, conversando com Deus. E também estavam com eles Maria, a mãe de Jesus. Pessoa importantíssima nas Escrituras Sagradas, muito mal compreendida, é verdade. Existem uma série de erros históricos a respeito de Maria. Não históricos no sentido que estão na história, mas que ele já vem de bastante tempo, alguns deles, né? Alguns desses erros, eles já remontam aí talvez a mais de 100 anos. Mas enfim, não vamos ficar focando no erro, vamos conhecer a Escritura, que é o que conta pra gente. E ela estava com os irmãos de Jesus. Os irmãos de Jesus, eles anteriormente até zombaram dele. Teve uma ocasião que eles falaram lá em Nazaré, olha, todo mundo vai à festa, por que você não vai? Você não quer aparecer? Você não é o Messias? E o Senhor Jesus falou, não vou. E não foi com eles. Ele foi sozinho depois. E eles também se convertem, esses irmãos. Inclusive, se você quer saber, quando você lê lá no final do Novo Testamento, tem as cartas de Tiago e de Judas, aquele Tiago lá é o Tiago, irmão de Jesus. Aquele Judas lá não é o Judas Tadeu, é o Judas, irmão de Jesus. Inclusive, nos evangelhos teve um episódio que o pessoal falou assim, esse Jesus ensinando, cheio de autoridade, mas ele não é o filho do carpinteiro, filho da Maria? E os irmãos dele não estão aqui entre nós? São esses irmãos que se convertem e vão então fazer parte do grupo dos discípulos. Logo no começo, imaginem, eles acompanharam com a mãe deles, provavelmente eles acompanharam com a mãe deles, mas pelo menos souberam que o irmão deles, o irmão mais velho, o primogênito, ele foi traído e ele foi preso, torturado e assassinado numa execução pública. E eles sabiam quem era o irmão deles, pelo menos do caráter. Se eles não ainda acreditavam no fato de que ele era Deus, mas eles sabiam que ele era um homem decente, que ele nunca fez nada de errado. Aliás, quem sabe melhor sobre nós do que nossos familiares, não é? E eles se converteram. E eles então se juntam à mãe deles, se juntam aos apóstolos e vão fazer o quê? Vão orar, vão conversar com Deus. Naqueles dias, Pedro sempre tinha a primeira palavra, Pedro sempre era o que fazia o chamado, e o chamado à oração, o chamado à ação. O Pedro era o que respondia primeiro quando Jesus perguntava. E Pedro, então, ele toma a iniciativa, ele se levantou entre os seus irmãos. Era um grupo de mais ou menos 120 pessoas. Então, se você pensa assim, nossa, Jesus deixou só 12 apóstolos? Não. Ele deixou 12 apóstolos e mais um grupão aí de uns 500 discípulos que Paulo cita em Coríntios. E aqui, nesse momento, desses 500, 120 estão reunidos nesse grande salão, orando.
Então eles se juntam aos apóstolos e ficam lá também aguardando a promessa do alto. Olha só que interessante. Para quem é que Jesus deu ordem para ficar em Jerusalém aguardando a promessa do Pai? Para os apóstolos, naquele momento 11. Quem é que ficou lá orando? 120. Não foram 11. O que eu acho desses 120? Que eles eram inteligentes, que eles eram pessoas que buscavam a santidade. E quando eles entenderam que esse era o chamado de Jesus para os apóstolos e que o Senhor tinha algo para fazer, eles entenderam, olha, seja o que for que o Senhor vai fazer, eu sou seguidor dele. Posso não ser apóstolo, mas eu estava com ele e eu vou ficar com os apóstolos também, eu vou orar junto e eu vou aguardar essa promessa porque eu quero ver o que Deus vai fazer nessa terra. Então, quando você vê que Deus está fazendo um movimento, que Deus está agindo na vida de pessoas e que está fazendo algo bom, pense seriamente em você também servir, em você também oferecer os seus talentos, os seus dons para servir ao Senhor. Porque olha que a recompensa vem forte e já vem em seguida. E o Pedro falou o seguinte, irmãos, era necessário que se cumprisse a Escritura. Pedro agora, ele não é mais o mesmo Pedro do Evangelho. Ele passou por uma espécie de um batismo de fogo, porque ele traiu Jesus, assim, no sentido de negá-lo, e ele foi restaurado por Jesus. Então esse homem, ele começa a pensar de um jeito diferente. Ele já, mesmo antes do batismo com o Espírito Santo, Pedro já está outro homem. Pedro já fica naquela situação assim de, é um novo começo. Então ele já fala das Escrituras, ele já fala com autoridade sobre a Bíblia, que naquele momento era só o Antigo Testamento, né? Eles estavam vivendo ainda o que viria a ser o Novo. Então era necessário que se cumprisse a Escritura, que o Espírito Santo predisse por boca de Davi. Davi é o rei Davi, sim, o filho de Jessé, o grande rei de Israel, o iniciador daquela dinastia real. E Davi era profeta. Então Davi, ele escreveu muita coisa, escreveu salmos, ele cantou muita coisa e ele falou sobre coisas que viriam a acontecer e muita coisa sobre o Messias. E aqui Pedro está citando que o que Davi falou era a respeito de Judas, o Judas Iscariote, o traidor, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação nesse ministério. Eu ouvi uma pessoa falando algo interessantíssimo sobre Judas. Jesus não errava. Jesus nunca cometeu enganos. Judas tinha um ministério. Ele escolheu o diabo. Foi ele que escolheu o mal. Se Judas não tivesse feito isso, hoje provavelmente nós daríamos para os nossos filhos o nome de Judas, como damos de Pedro, João, Tiago, Filipe, Bartolomeu. Aliás, Judas é o mesmo nome Judá do Antigo Testamento. É que Judas é a forma grega desse nome. Às vezes tinha um S no final na forma grega. Só que Judas escolheu. Ele decidiu o caminho do mal. O Senhor, ele ia ser preso. Já estava determinado. Os sacerdotes, fariseus, todo mundo já tinha lá batido o martelo, sentenciado que eles iam prender Jesus e iam matá-lo. Já estava decidido isso. Eles iam esperar passar a Páscoa. Nós demos isso no Evangelho. Só que Judas, ele decidiu e ele foi lá e pegou um dinheiro para atrair Jesus durante a Páscoa, na escuridão, quando o povo não visse. Por isso que ele é chamado aqui de guia dos que pegaram Jesus, dos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação no ministério. Judas, ele, junto com os outros, a Bíblia não abre exceção. Não fala que quando os apóstolos expulsaram demônios, a Bíblia não fala que Judas não. Então entendemos que sim, que ele fez feitos grandiosos em nome de Jesus. Só que com a recompensa que ele recebeu pelo seu pecado, ele comprou um campo. E vamos agora conjugar isso aqui com os evangelhos, tá? Ele caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e suas vísceras se derramaram. Nós lemos nos evangelhos que os sacerdotes compraram um campo com o dinheiro que Judas devolveu. Na verdade, ele não devolveu, ninguém aceitou o dinheiro. Ele foi lá devolver, ele falou, não, isso é agora contigo. Ele falou, traí sangue inocente. Mas te vira. E ele arremessou as moedas dentro do templo. E aí os sacerdotes pegaram assim, não, isso aqui não pode ser colocado no caixa do templo. E aí compraram um campo para ser usado como cemitério para os estrangeiros. Então, eles fizeram a compra, mas o proprietário era Judas. Por quê? Porque eles não receberam o dinheiro.
Ele jogou lá, mas eles pegaram o dinheiro, foram comprar o campo e era dinheiro de Judas. Por isso é que aqui é dito que ele comprou um campo. E ele caiu de cabeça e seu corpo se partiu. E aí você pensa assim, mas não era enforcamento? Bom, isso aqui já foi resolvido há muito tempo. A própria história da igreja, a tradição, há muito tempo entendeu o que é isso aqui, né? Por quê? Porque isso já aconteceu na história em outras ocasiões. A pessoa vai num lugar alto, num precipício, e vai cometer suicídio numa árvore. E aí ela, por algum motivo, ou não faz o laço direito, ou o galho quebra, ela se enforca e depois ela cai. E isso gera esse impacto que até mesmo partiu o corpo dele ao meio. Então imagina-se que ele escolheu um lugar muito alto, um precipício muito alto, para na beira desse precipício se enforcar, porque para cair e se arrebentar desse jeito, o negócio era alto mesmo. Então, assim nós conjugamos o conteúdo dos evangelhos. Nós não, né? A Igreja do Senhor já fez isso por nós ao longo da história, desde o começo. E todos em Jerusalém ficaram sabendo disso. De modo que na língua deles, porque Lucas estava escrevendo aqui em grego, em Jerusalém se falava aramaico no dia a dia, e no serviço santo, orações, leitura da Bíblia, se falava hebraico. Então, na língua deles, se chamava Aceldama. E aí Lucas coloca então em grego, isso é campo de sangue, em português campo de sangue. Por quê? Isso tudo é o Pedro discursando ainda, tá? Por quê? Está escrito no livro dos Salmos, fique deserto o seu lugar e não haja ninguém que nele habite. Então Pedro aplica essa profecia dos Salmos ao Judas. Olha, o lugar dele ficou deserto, o lugar dele ficou vazio. E naquele campo ninguém vai fazer casa, é cemitério. E ainda, em outro lugar, ele lê e ele aplica que outro ocupe o seu lugar. Então ele entende, alguém vai ocupar o lugar de Judas. Não seremos só 11. Por que 12? 12 é um dos números de perfeição para os judeus. Por quê? Porque eram 12 patriarcas, 12 filhos de Israel, que formaram então o início da nação. Então cada um deles pertencia a uma tribo. O que era a tribo? Era o nome de um ancestral, de um dos 12. Então a tribo de Judá, daí vem os judeus, né? Eram os descendentes do homem Judá, que era um dos 12 filhos de Jacó e Israel. Então o número 12 era um número importante e eles entenderam, vamos restabelecer os 12. Portanto, Pedro falando, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João, até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso de que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Sabe o que eu leio aqui? Que apóstolo de verdade, esteve com os 11 durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre eles. Então, o apóstolo tem que ter vivido aquele ministério desde o batismo de João, até o dia em que Jesus foi levado às alturas. Por isso, eu não acredito que existam apóstolos hoje. E, inclusive, fora esse erro, tem um outro erro. Os apóstolos de hoje, eles são uma espécie de super líderes, um super cargo. E esses aqui não eram isso. Nós veremos no livro de Atos como os apóstolos não eram essa espécie de super líder. E então são dois erros que se somam. Eu não acredito que hoje existam apóstolos. Não. Todos os apóstolos estiveram com Jesus desde o começo do batismo de João até que Jesus foi recebido no céu. Então indicaram dois nomes. Eles indicaram um José, chamado Barsabás. Barsabás é o filho dos sabates, é o filho do sábado. É uma expressão para indicar alguém que, vamos dizer assim, guardava os preceitos religiosos. E também ele era conhecido como o Justo. E Matias. Pausa. Esse Matias foi confundido severamente. O que aconteceu? Matias. Esse nome Matias, muita gente confundiu com Mateus. É porque assim, nós estamos lendo a Bíblia, eu e você. Só que na Idade Média, as pessoas não sabiam ler. E as coisas eram faladas assim, de boca a boca, ouviam, né, na pregação, e não entendiam. Então confundiam, por exemplo, confundiram Lázaro, o irmão de Marta e Maria, com o Lázaro leproso, que nem leproso era, tinha uma doença de pele, né? E aí o pessoal inventou o São Lázaro leproso ressurreto. E aí o Matias, daqui, Matias era apóstolo, né? Só que tinha o Mateus apóstolo. E muita gente achava que Matias era Mateus. Deu essa confusão. E aí a coisa ficou pior.
Porque tinha um outro coletor de impostos muito importante no Evangelho de Lucas, além de Mateus, que era coletor de impostos. Quem era esse? Zaqueu. Lembra do Zaqueu, baixinho, subiu na árvore, recebeu Jesus em sua casa, se converteu? Pois é. A confusão foi tão grande, gente, que transformaram Matias no Zaqueu. Tá? Matias virou Mateus, Mateus virou Zaqueu. E aí Matias era Zaqueu. E aí saiu até carta de patriarca da igreja, né? Se não me engano foi Clemente que escreveu uma carta e fez essa confusão toda e pegou. E outro dia um grande amigo me perguntou, porque ele sabia que Matias era Matias e Zaqueu era Zaqueu. E ele perguntou assim, como é que é essa história? Aí eu expliquei, confundiram Matias com Mateus pelo nome e confundiram Mateus com Zaqueu pela profissão. Mas era Matias, outra pessoa, tá certo? E depois oraram, Senhor, tu conheces o coração de todos. Tu conheces o coração de todos. Então mostra-nos qual dos dois o Senhor escolheu para assumir esse ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. E então eles fizeram o quê? Sorteio. Senhor, escolhe. Vamos sortear. E a sorte caiu sobre Matias e assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos e voltaram a ser 12. Essa história do sorteio, ela permanece assim um mistério na interpretação. Por quê? Porque isso não era método aplicado pelo povo de Deus. Aí talvez você fale assim, mas tinha o Urim e o Tumim no Antigo Testamento. A questão é que o Urim e o Tumim, eles eram usados unicamente e exclusivamente pelo sumo sacerdote e por ordem de Deus. E esse sorteio aqui a gente não sabe muito bem. O que a gente sabe é que Matias se tornou sim um apóstolo e foi importantíssimo. Não está escrito no livro de Atos, está escrito nas páginas da história. Esse homem, ele evangelizou muitos lugares, ele teve no Oriente, fez muita coisa e foi muito importante. Ele de fato funcionou como um apóstolo. E há indícios na Bíblia que tinha mais apóstolos. A gente não tem certeza, porque a linguagem ela é um pouco difícil de interpretar e permite duas interpretações, mas talvez Andrônico e Júnia também fossem apóstolos. Nós veremos isso lá em Romanos, no capítulo 16. Se você quiser pesquisar, é um tema bastante polêmico, se eles também eram. Mas o fato é que todo mundo que era apóstolo viveu com Jesus desde o batismo de João até a ascensão aos céus. Então, apóstolos eram esses. E aí a gente vai seguir, né, no nosso estudo, só que não agora. Por que não? Porque agora acabou o capítulo 1 e a gente vai fazer o 2 no próximo vídeo. O que você faz enquanto isso? Bom, aí você ora, você medita, você lê a Bíblia e você volta na próxima para a gente fazer isso juntos, porque aqui nós estudamos a Bíblia. Até lá.